Bénissons le nom de Dieu. Te rendons merci pour la grâce à sa émission et pour tout l'analyse sur le lot. Pour la deuxième partie à suite et fin et enseignement à la mission. Et on a te dit dans merci. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons gloire. Pour l'opportunité de sa émission et pour tout l'analyse pour la deuxième partie, suite et fin et le principe de la mission pour la Colombe va gérer à destiné à la mission. Seigneur, merci de tout cœur, nous te bénissons. Amen. 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 Ok, gloire au Seigneur. Merci parce que du coup, il fallait tout ça la deuxième partie de la mission plus vite pour la toquer ça va de la mission pour la consommer en gros. Temos que fazer a segunda parte do nosso vídeo para apresentar aos irmãos. Donc, nous avons l'obligation de tout ça le même jour. Et fomos obrigados a fazer ao mesmo dia. Donc, nous allons parler sur les principes pour vaincre les géants de notre destinée. Estamos a falar acerca dos princípios. Na première partie, tu vas coloquer quelques points. Na primeira parte falamos de alguns pontos. Tu vas être oint. Falamos ser ungido. Et je te vois que Bissot les chrétiens, nous sommes déjà oints par le Saint-Esprit. Sendo que nós cristãos somos ungidos pelo Santo Espírito. Et le deuxième point, c'est la préparation. O segundo ponto é a preparação. Donc nous sommes appelés de se préparer. Somos chamados a se preparar. Afin que bakolonga ba géant ya vina Bissot. Para que possamos vencer os gigantes. Moto a se préparer, bien aimé, azamuto a longaka. A pessoa que se prepara é alguém que vence. Sans la préparation, il est difficile à l'homme d'aller au front de bataille. Sem a preparação é difícil o homem chegar ao campo de batalha. Bien aimé, dans la vie, il faut nous préparer. Na vida temos que se Pour preparar. être quelqu'un dans la vie, il te faut la préparation. Para ser alguém na vida é preciso a preparação. Pour du boulot, il te faut la préparation. Para trabalho é preciso a preparação. Tout dans la vie, il nous faut la préparation. Tudo na vida requer preparação. Voilà, bien aimé, David avait eu le temps de se préparer aux brousses. Por isso David tinha tempo de se preparar. Il s'entraînait avec son lasso. Ele treinava com a sua lança. Il faisait des entraînements avec son arc. Fazia treinos ou Et treinamentos ces com a deux sua choses lui arma. ont donné accès auprès de grands. Essas duas coisas deram À acesso ao cause de son alto arc, David a eu accès aux maisons royales, au palais royal. Por causa da sua arma, teve acesso na Je casa vais te real. dire, ce que tu fais aujourd'hui déterminera ce que tu seras demain. O que fazes hoje determinará o que tu vais ser Le temps amanhã. que tu perds aujourd'hui O tempo que perdes hoje déterminera votre échec demain. determinará a sua Voilà, derrota il faut amanhã. bien aimer s'engager Por isso, irmão, tens que se dans la engajar préparation. na preparação. Zoatanayo, prépare-toi. Tenha tempo de preparo. Car le temps, c'est l'une des ressources non renouvelables que Dieu a disposées pour O l'homme. tempo é uma das fontes não renováveis que Deus dispõe Ce que tu as ao homem. fait demain, les heures que tu as perdues demain, jamais tu vas les récupérer. Les heures que tu as perdues hier, je voulais dire, jamais tu vas les récupérer demain. As horas que perdeste ontem não vais recuperar amanhã. Donc tu es obligé de se préparer aujourd'hui Tu és obrigado a se preparar hoje pour votre destinée demain. para o vosso destino amanhã. Voilà, David a eu le temps de se préparer. Davi tinha tempo de se preparar. Troisième principe de l'Ovaki, O terceiro princípio dans la vie, il faut toujours avoir un mentor. na vida temos que ter Mentor, mentor. c'est la parapluie. Mentor é como uma Bien aimé, plus sombrinha. on a la parapluie, on a la difficulté, moins le joyau, moule joyau. Par soleil, et combattre l'opon à moi. Quando tens uma sombrinha, vai te cuidar do sol e da chuva. Voilà pourquoi il est très important la vie qu'on a un mentor. É importante na vida ter David mentor. a un mentor, il papa naïe. David tinha mentor que era Avec seu son pai. formulaire, ma porte, mon horizon, afin à contre un champ de grandeur. Ele abriu portas, horizonte para Je entrar no vais campo da ajouter, dire grandeza. à quelqu'un. Eu vou ajudar ao Nous alguém. avons dans les besoins d'avoir des mentors autour de nous. Temos a obrigação de ter Ça mentor peut à nossa être tes volta. parents, Tá, pode ser os ton seus grand parentes, frère. os seus irmãos, un aîné, votre père spirituel, o teu pai espiritual, votre pasteur, teu pastor, votre encadreur. o teu Mais en tout, je enquadrador. vais te dire une chose. Mas em tudo te digo Le uma meilleur coisa. mentor qu'un chrétien doit O avoir, melhor mentor que um cristão c'est le tem que ter Saint-Esprit de Dieu. é o Santo Espírito Car de c'est Deus. l'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu. Hoje é o Espírito Santo de Deus que conhece a profundeza de Deus. Apprendre à maintenir, à entretenir votre relation avec le Saint-Esprit. Aprenda a cuidar, a guardar bem, C'est lui aussi un mentor pour notre destinée. porque ele é o mentor para o nosso destino. Bien-aimé, le principe est ça important dans la vie à Moutou. Os princípios são importantes na vida do homem. Un homme avec des principes, Homem com c'est un princípios homme capable, accompli.
É um homem capaz a qui est capable concretizar. d'aller au front des batailles É um homem capaz a ir no campo sans da avoir un batalha. professeur près de lui. Sem ter um professor ao seu lado. Bien aimé, plus Okozala, un homme capable avec des principes. Quanto mais seres um homem capaz de Okozala, n'a pas ça, princípios, un pasteur chaque jour peut mener à yoté. não mais precisar de ser um pastor Mais ao seu un homme lado. sans des principes, Mas o homem sem tu princípios auras toujours besoin de quelqu'un à ton côté. precisaria sempre de alguém ao Bien seu aimé, il y a lado. un principe dans la Bible. Não apenas os Et princípios da pour aider Bíblia. Ozala, un homme indépendant. Vai te ajudar a ser um homem Juste avec le independente. Saint-Esprit, tu peux aller plus loin. Com o Santo Espírito Bien você sûr, vai Okozala mais pensé à além. battre chaque fois. Você vai precisar de pessoas Mais sempre. Okozala pensé à battre Sakayo en plus 1 toujours égal 2. Mas não é precisar sempre que você fala mais igual a Le dois. principe est de rendre indépendant vis-à-vis ya bato baza pembeni na yo. Os princípios vai te tornar independente ao lado das pessoas que estão do seu lado. Et kosala yo ozala plus un homme fort, Vai te tornar um homem forte. ozala un homme capable. Um homem capaz. Bien aimé tolobaki na mokanda ya 1 Samuel 17 Falamos no livro de 1 de Samuel 17. et kuna toyebaki kotanga na verset na biso premier tina verset 11. Fizemos a leitura do primeiro versículo até o verso Lelo 11. nalingi totanga quelques versets Hoje quero que a gente faça a leitura de alguns tokokanga kosote versículos ba verset yango. que na qual vamos saltar. Nalingi totanga verset 30 E eu desejo que a gente leia pe o versículo tokoexpliquer 30 les autres versets. e vamos explicar os outros. Tozana 1 Samuel 17 verset 30. 1 de Samuel 17, verso 30. Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Et on lui fit la même réponse que la première fois. Bible obi, tant que David a commis la champ de bataille, Quando Davi chegou no campo ton da limite doit batalha, atteindre le quatrième queremos secret, principe. atingir o quarto princípio. Bien aimé, vous allez la moto, vous allez préparer la vie. Pode ser alguém preparado. Vous allez un homme ou un avis. Alguém ungido. Mais na ce qui vida. quatrième point, on négligé en haut. Mas se tu negligenciar esse Et ponto, comme maillot, au vivre échec malgré la préparation de ta vie. vai te levar até derrotas apesar da preparação. Malgré un homme ouin. Apesar de ser um homem ungido. Bible lobby. A Bíblia diz. David a commis le champ de bataille. Davi quando chegou no campo Avant da lui pour se batalha, renseigner. começou a Ali buscar saber. Ayeba, qu'est-ce qui s'est passé? Buscar saber o que aconteceu. A Touni Bato, problème les autres Kanzanini. Perguntou qual é o problema aqui. Même si non, de l'autre côté, il y a un homme Goliath. Falando, do outro lado tem um homem Golias. Ce homme Goliath, c'est un homme fort. Esse homem Golias é um homem Un homme forte. de guerre. Homem de Un guerra. champion. É um campeão. Balobi a télémi à défier le peuple de Dieu. Levantou e está desafiando o povo de Deus. David a dit, mais si on prend mes animaux, vous bunda. David chegou com o David, non, David, c'est impossible de combattre cet homme. Não, é impossível combater esse David a homem. dit, mais ceux qui battent mais il faut avoir quelque chose eux pour motiver. David a dit, mais mon Dieu va gagner, mon Dieu va ça y est, ni. David quer saber qual é a motivação. A pessoa que vai vencer esse homem, o que ele vai receber? David a dit, roi lobby, O rei diz, oya kolonga mutu oyo, quem vencer esse homem azana ba prime. tem prêmios. Na lingi na ibisayo d'avance. Eu quero te dizer, Le géant de votre destinée o gigante do teu destino, va freiner yo o atteindre au-delà ya o nzamba bongisa pona vie na yo. eles te impedem para não atingir o que Deus Va quer géant fazer ya na sua destiné na vida. yo. O gigante da sua vida Va ko empêcher yo na mariage. pode te impedir o Va casamento. ko empêcher ministère na yo efungwa. Pode impedir Va ko empêcher yo ozwa bana. impedir que você alcance filho. Ba ko memela yo malade moko boye po musala osala te po za maladif. Pode levar uma doença até Ba ko você não freiner pode trabalhar. succès moko na vie na yo na domaine moko boye ministériel. Pode impedir sucesso na sua vida no domínio ministerial. David alobi mais mutu ako gagner Goliath pa kopesa ye nini? David sabe que vai ganhar Golias, vai lhe dar o quê? Babi mutu ako gagner Goliath. David sabe que vai ganhar Golias. Le roi a préparé trois choses. O rei preparou três coisas. Première des choses, Primeira coisa, roi alobi o rei disse, akopesa ye ba richesse. vai lhe dar Vous riqueza. savez, les cadeaux des rois, des richesses et des rois, ils ont toujours des fortunes, des millions, des milliards. O presente de rei é sempre milhões. Le monde se trouve devant un grand défi. O mundo se encontra num grande desafio. Ce qui hommes et les nations qui si pour la solution à coronavirus à cause de la enrichi, bien aimé, il y aura des médecins qui vont s'en charger, qui vont côté dans le champ de bataille, qui vont faire investigation, qui vont chercher un bakoluka, ni n'avait que ça là pour même la solution à coronavirus. Se as nações se unirem e falar, a pessoa que vai conseguir a cura do coronavírus vai ter riquezas, os médicos vão se esforçar, entrar no campo da batalha fazendo pesquisas para encontrar a solução para o coronavírus. Et bien aimé, David a eu motivé. Davi, quando ouviu isso, foi motivado. Accueilli par la deuxième personne. Foi a segunda
segunda pessoa. Atuni bayebi c'est la même chose. Perguntei se é a mesma coisa. Etant akei kokutana na grand frère na ye. Então, se fosse contar com o seu irmão, Grand frère na bio David na yebi yo mabe na yo. David, o seu irmão disse, David, Na yebi motema malisa motema na eu yo. sei a malícia do seu Oza un coração. homme orgueilleux. És um homem orgulhoso. Olingo yeba nini? O que você quer Yo za mwana fazer? mukie. Tu ainda és Il faut menino. ozala kuno batela bampate. Tinhas que cuidar aos Mais velhos. oya aolinga oyeba makambo ezoluka eleka na yebi yo David. Veste aqui só saber o que está Ozalaka acontecendo trop aqui. curieux. Você é muito curioso. Abandi ko menacer David. Começou a amedrontar Je David. répète comme j'avais dit l'autre fois. Eu vou repetir como Si réellement les frères de David savaient que David avait tué un lion et un ours, Se os irmãos de David soubessem que David matou um leão e um urso, Angati a traité David différemment. deveria tratar o Oyebi David na vie diferente. soki mutu ayebi ke oza un homme de position. Na vida dessa vez sabe que você é um homem de Akozala ba posição. maîtrise un moko po a répondre yo. A pessoa vai ter cautelas para Aona falar ba façon contigo. moko ba ko gérer les makambo na po ayebi ke oza un homme élevé na société, d'un rang élevé. A pessoa vai ter cautelas para falar contigo, que sabe que você é alguém de um nível elevado. Kasi lelo soki un ministre d'état aye liboso na yo même azali na problème okoloba ndenge okoloba na un homme quelconque, non, okoloba ndenge différemment. Se o ministro aparecer diante de ti, você vai falar, vai começar a falar com alguém, com uma pessoa ou com alguém. Não. Yango wana konelijaka mutu te soko omoni mutu na coupe. Por isso não negligencie ninguém, se você lhe Na vê inayebisa com mwana Deus. mwasi moko konéglige mwana mobali wana te po aza na coupe. Irmã, não negligencie aquele homem porque está usando Ndeko mobali calção. konéglige fille wana te na quartier na po ozomona neti kizengi. Irmão, também não negligencie aquela Po après jovem 10 ans porque ntango é ozonga na tola. quartier wana kisi ntango mosusu mwasi wana kaka ye wana oyo kolinga po bala ye. Talvez quando você vai voltar depois de 10 anos, vai ser aquela pessoa que você vai L'homme voltar voit a ce casar. qui frappe à l'extérieur, O homem vê aquilo que atrai mais ao Dieu voit exterior. l'intérieur de l'homme. Mas Deus vê o interior do Destiné ya homem. mutu lobi ya mutu bien aimé nzambe mutu ayebi O yango. destino da pessoa amada só quem conhece Deus. Nalingi nayebisa mutu moko. Eu quero dizer a Soki alguém, ndeko ya David ayebaki oyo David azalaki. se o irmão David soubesse quem Alingaki David akende é, koluka Saul eta Saul toza na ndeko na biso mobali aya awa akolonga poderia bitumba falar a oyo. Saúl, olha, temos nosso irmão que pode vir aqui e enfrentar, vencer esse combate. Konéglige mutu aza pembeni na yo te. Não negligencie quem está do teu Okozala un homme lado. puissant. Pode ser alguém poderoso, Mais soki oza na mutu pembeni yeba kopesa mutu wana valeur. mas tem alguém do seu lado, saiba dar valor a essa pessoa. Saül ava akoma roi. Saúl, antes de se tornar rei, Il fallait un jeune homme, son serviteur ayebisa ye toke na ville wana il y a un homme de Dieu oyo aza capable ya kososo esika bapate bazali. tinha que existir um homem para ele falar, vamos naquela cidade, tem um homem de Deus que pode nos falar o que aconteceu. Bien nalingi nayebisa yo malgré votre grandeur, Apesar da sua grandeza, meu malgré irmão, votre niveau ministériel, apesar do seu nível malgré ministerial, votre niveau financier, apesar do teu nível malgré financeiro, votre niveau na société, apesar do seu nível na mais sociedade, tu as toujours besoin de quelqu'un à votre côté. precisa sempre de alguém do teu lado. Il fallait une petite fille. Tinha que ter uma pequena, uma Ayebisa jovem. le général nama ke non na ville na biso na Israël toza na moto moko un prophète akoki kobikisa na maladi ya Para lèpre. falar ao general Namã que temos um profeta na nossa aldeia que pode te curar da lepra. Tika nayebisa ndeko moko. Deixa eu falar em alguém. David Davi. abandi kotala grand frère na ye. Começou a olhar o seu irmão. nasira mitunaka bi est ce que vieux mpe nazoyebanga David, Será que ele. Eu acho que ele se perguntou: será que o meu irmão sabe est ce que quem eu vieux sou? mpe nazoyebaki nga David so na nani, Será que o meu irmão sabe quem eu sou? est ce que vieux azoyebaki nake no nga na bomaka lion. Será que o meu irmão sabe que eu matei um urso? Que eu matei um leão, perdão? David tala bi vieux acompanhe mambo te. Davi eu disse: não. so na mina wubela kodiscute na vieux Se eu discutir com ele, avie ele naza na irmão, balimite. vou ter limite. nalingi nayebisa yo Eu quero dizer uma coisa: quatrième secret o quarto segredo pour vaincre les géants de votre destinée. para vencer os gigantes do Soko seu destino. ozocomprendre ke bato baocomprendre vision na yo te. Você está entendendo que você não está entendendo a sua naoloba no te ke soki oza na milieu moko boye to oza na kati ya église moko boye bato baocomprendre vision na yo te obima na kati. Non bien aimé, c'est ça pas que je dis. Eu não estou falando, você está no meio que a pessoa não está entendendo a sua visão para você sair daquele meio. Não, não é C'est ça isso. pas que je dis. Não é isso que eu estou falando. Nazoloba yango te. Não estou falando isso. Bible elobi Bíblia diz: ntango quando David David amoni viu ke ndeko na ye que acomprendre vision na ye te. não está entendendo a sua Bible visão. elobi Bíblia diz: David Davi apesi ye mokongo. e Deus costa. Quatrième point, Quarto ponto: David Davi, na verset 30 no verso 30, il tourna les dos à son frère. ele Deus costa ao seu irmão. David tourna les dos à son frère. Davi Deus costa ao seu irmão. nalingi nayebisa motu moko Eu quero dizer a alguém: se soki okutami na milieu moko você se encontrar no meio, ekokomprendre ke na milieu wana você está entendendo aquele meio,
va comprendre que vous êtes capable de relever des défis ou de relever. A pessoa não está entendendo que você pode superar o desafio que a pessoa não vai conseguir superar. Il faut leur donner les dos. Tem que dar as costas. David a parlé quand il a dit ah c'est là où il a grand frère aussi mais il faut appeler mon Congo. David diz, se eu demorar aqui não vai dar certo, eu tenho que dar as costas. Il faut avancer. Eu tenho que avançar. Je vais te dire mon frère, mon frère. Quero te dizer, meu irmão, minha irmã. Na chemin à destiné na yo. No caminho do seu destino. Eza batu nyonso te sengeli otambula na bango. Nem todo mundo tem que andar. Eza na batu mususu faut pesa bango mukongo pas comprendre te. Tem pessoas que têm que estar dados costas para. Eza na batu mususu otika bango pe maintenant yo okoma kuna bakoya ko rejoindre yo pour comprendre après que qui t'es tu. Tem pessoas que têm que ser deixadas para trás porque você alcançar o seu destino vão entender quem tu és. La Bible dit. Bíblia diz. David tourna les dos à son frère. David virou-se, deu as costas ao seu irmão. Et il alla se renseigner chez d'autres personnes. E foi buscar saber de uma outra pessoa. Il alla se renseigner auprès d'une autre personne. Foi buscar saber ao lado de outra pessoa. Et va répéter la même chose. Il répétait a mesma coisa. Il disait la même maloba. Falando com ele mesma coisa. Tanto David a yoki. David ouviu. Ba maloba wana. Essas palavras. Et motiver David. Motivou David. Et puis si David makasi. Deu David a força. David a keiko kuta na Saül. David foi se contar com Saül. Eu quero dizer um irmão. Bien, mais dans la vie, bien aimé. Il ne faut pas marcher avec des craintifs. Não tens. Kotambola bato bangaka te. Não anda com pessoas que bato comprendre la détermination na yo te. Il faut s'éloigner de tels gens. Tens que se distanciar. Comment une femme, un homme. Como é que Boza en couple. Et são casados. Et toujours des paroles négatives. Sempre palavras negativas. Il faut avancer, tu faut faire quelque chose. Ou tá falando, temos que avançar para fazer alguma coisa. Você não. Não, c'est pas comme ça. Não, não é assim. C'est pas comme ça. Não é assim. Il faut être déterminé. Si on est déterminé à faire quelque chose de bien, il faut qu'on appuie. Se alguém estiver determinado para fazer uma coisa boa, tens que apoiar. Apoia, meu irmão. Au monde, ça va toujours na vie. Tem pessoas na vida. Se eu ver que não está fazendo uma boa coisa. Frère, não moça. Ele não está gostando de fazer. Não é sala. Eu também fiz isso. E se baratei? Não deu certo. Eu vou ligar na sala. Muninga na doutra vez na batumba, mas uma casi. Eu aqui trabalhava com pessoas fortes. Mas se bater. Mas não deu certo. Tica não se bater. Deixa, não vai dar certo. Tá lá, tica na gente saiu. Olha, deixa, pode falar. O moni começou, sabe? O negócio não frère, moni na sala economia, na sala comércio. Eu na tanga na licencié. Sou licenciado em economia. Mas se bater. Eu tô te falando, não vai dar certo. Tica na eu. Deixa. Bata bom for se doer na bango. É só do gênero, tem que dispensar deles. Mas ela falou na David. São como os irmãos maiores de David. Il faut que ça bango le dos. Tem que dar as costas. Quatrième principe. Quarto princípio. Pour na olonga. Para você vencer o gigante da sua vida. Il faut que pesa bato oyo bazo comprendre détermination na yote mukongo. Tens que dar costa da pessoa que não está entendendo a sua determinação. Exato que na vie. Não é porque na vida. Só que na família bato nyonso baixuar aqui. Se na família todo mundo teve derrotas. Que bato nyonso baixuar. Que todo mundo tem que só que eu chuar aqui. Se tu tivesse derrotas. Exato que na fora enxuar. Não quer dizer que eu tinha que ter derrotas. Só que o mundo das outras telemela eu. Se alguém está se opondo. Na projet moko positivo za nango. Nos projetos positivos comprendre que muto aza na David. Entenda que essa pessoa é o irmão mais velho de Davi. Faut penser em muko. Tens que dar parce que a Bible diz. Le destin de l'homme destino do homem se trouve entre les mains de Dieu. Encontra-se na mão de Deus. Como é que tu estás a me impedir? Tu conheces o meu amanhã. Se a pessoa do gênero está na sua vida, dê costas a essa pessoa. Dê costas. Quatrième, cinquième point. Quinto ponto. Na verset 38. No verso 38. Bíblia diz. Puis il lui fit revêtir sa propre armure. Então deu a sua própria armadura. Il lui fit mettre un casque de bronze. Pôs capacete de bronze. Et endosser sa cuirasse. Ele deu uma couraça. Bíblia diz. David accueillit kokuta na Saül. Davi se encontrou com Saul. Começou a conversar com ele. Abi mokonzi me promini circoncis oya telemi azo lancer un défi contre libota na Nzambe, mais qu'est-ce qui se passe? Qual é o problema desse circonciso lançar desafio ao povo de Deus? O que é que se passa? Saül a dit, ce type-là c'est un homme de guerre. Yo mona muke, type na bunda déjà ba bitumbe belé. Donc yo kolonga yete. Donc yo tika na yo. David na ebisio mutu wana zama kasi yo koka kolonga yete. Saul disse David, não adianta, esse é um campeão na batalha, é um homem de guerra, então não adianta combater essa pessoa, David não vai conseguir. Roi,
David se vê. Moninga David. É o David. Como on a qui mona mutete. Não veja como eu sou jovem. Moninga ne na abu. Eu, conforme estou aqui, Aboma lion. já matei leão. Beta ours. Abatei um urso. Bien mais nani okopesa ba témoignage soki na vie na yo oleka na préparation te. Como é que você vai dar testemunho da sua vida se não passar Na préparation ya obesa sala ba exercice. Na preparação é onde se fazem os exercícios. Pona obunda na ring faut ba na préparation. Para você subir a um ringue, tem que Faut ba na entraînement. Tem que ter. Yo na no bomata lion te. Tu ainda não mataste O bomana no ta fourmi te. nem formiga. O bomana no ta nzinzi te. Nem uma mosca. Et tu veux lutter avec un Goliath. Queres batalhar com Golias? David habita no mona ngabo. David disse, ó, me vê assim. Tá mas na zamba. Quando eu estava na mata, Na boko la biboile. eu cuidava das Só que lion ovelhas. aie. Quando vi o leão, Calier. vou olhar o leão. Na calculer distance à Vou lion. calcular a distância do David leão. o lion ti azoya. Esse leão tem que vai Quase chegar na aqui. position. Eu tenho que estar Na aqui. kangiye. Eu vou prender Na o leão. pantiye. Vou lhe esmagar. Wa ado como série. O que começou a ficar sério? Mais petit yo. Esse jovem, Na mona pena o ko. E ko simba wa. tá vendo umas coisas podem dar certo aqui. Na ina ipsa yo. Eu quero te dizer, Si tu respectes les principes, se tu respeitas os princípios, là où les grands ont échoué, onde os grandes tiveram derrota, toi tu peux réussir. tu podes vencer. Là où Saül a échoué, Onde o Saulo teve là où tes derrota, frères ont échoué, onde os teus irmãos tiveram derrota, toi tu n'es pas appelé à échouer. você não é chamado a ter derrota. Apprendre seulement les principes. Aprenda somente os princípios. David ali, tá longe na bo. Davi diz, olha, até me vê assim. Na beta urs. Eu Como na nga David o acabei com o urso, não me vê assim. Na beta urs. Eu acabei com Saül a o commis urso. sérieux. Saul ficou A sério, commis agité. ficou agitado, Azumi bundelinae. pegou a sua armadura, A latisi David. vestiu Davi. 5e point. Quinto ponto Tu bengi yango. é chamado À ne pas copier les autres. não copie os outros. À ne pas copier les autres. Não copie os Vous outros. savez la vie, Sabes, na vida, pour na réussir, para você ter êxito, et c'est mettre au salaka ndenge nous soit salaki. não é necessário fazer sempre o que o outro fez. Ce qui ne konanga a réussi Se o outro teve êxito, pour askendaki gauche et droite, porque andou na direita e na pour esquerda, akendaki Dubaï, porque foi no Dubai, et nous va tenga faire que Dubaï. não quer dizer que eu também estou aqui no Ce qui Dubai. ne konanga Se o meu irmão a réussi teve êxito, pour akendaki Chine, porque foi na China, cela n'implique pas nga faire que Chine. não quer dizer que eu também tenho aqui na China. Non, 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 non. Não. Il ne faut jamais copier les autres. Não tens que copiar os outros. Oyebi na vie bien aimé so oza lokola Saül okovivre ba échec ebele. Na vida, se você for como Saul, vai viver muitas derrotas. Saül azotala ta taille ya David te. Saul não olhava nem a estatura de Cependant, Davi. l'introduction de David qui nous a trop petit. É na sua introdução que está dizendo a Davi que és muito Bien miúdo. Saül a commis agité. O mais velho Saul A mon vai que oui, ajudar. solution mon ami. Ele, não, agora temos solução. Ah, petit a fait sa mission Oh, solution. esse jogo vai nos dar solução. Azumi bundeli na pesi David. Pegou a sua armadura. David a lati amour. David usou. Atie premier pas. Deu o primeiro passo. Atie deuxième Deu o pas. segundo passo. David a bien simba te. David disse, não está dando certo. Alongoli yango. Pegou. Azongi seli. Voltou a ele. Abivier, biloko esimanga te. Mais velho, essas coisas não Logo vão eza dar amati. certo. Isso não me Bien pertence. aimé, kokopiaka bato te. Então não copie as pessoas. Soki bitumba bibundeli ya Saül ezalaki bibundeli ya solo palongela Goliath, il fallait affronter nango Se Goliath. a armadura de Saul fosse verdadeira para vencer Golias, tinha que enfrentar o Golias. Bitumba ya bibundeli ya Saül eza mpona Saül. A armadura de Saul é para o Saul. Bibundeli ya David eza ya David. A armadura de David é para Davi. Bibundeli ya David eza oyo David andaki kosala nango bapréparation na zamba. A armadura de David é aquele que viu quando ele Ezalaki lance na ye et puis ezalaki harpe na ye. era a sua lança e a sua Je vais te harpa. dire bien aimé, Eu quero te dizer makambo ozosala na o que préparation, estava fazendo a baarme preparação. ozoprépare nango. As armas todas a Yango wana preparação. esengeli okota nango na bibunda, na bitumba. Entrar com ele no campo da batalha. Comment yo ntango avobala Como é que você, antes de casar, bandeki koprépare kolamba fumbo, aí preparava as coisas, saber, cozinhando fumo. bandeki koprépare kolamba fumbo ya mwamba, Preparava cozinhar fumo de moça. ozoyi kolamba fumbo ya tomate neti basalaka na Brazzaville, Cozinhar fumo com tomate como em Brazzaville. bandeki kolamba wangila. Aprendi a Mais cozinhar. okoti na libala Agora entraste na batalha. yo Entraste no na casamento. préparation Você na preparação. oyekola nde basalaka shawarma te, Não aprendeste como fazer mais shawarma. okoti na libala Mas entraste no. lokola ami na moko boye asalaki mobali shawarma yo osala mobali shawarma kasi okoma libala noti.
Como a sua amiga fez esse prato com a sua mãe, você quem fazer? Vai estragar o seu casamento. Yo yekolaki shawarma te. Yo yekolaki kolamba wangila kolamba fumbwa lamba yango ekosala sebeli pa mobali na yo. Você não aprendeu a comer shawarma, você aprendeu a cozinhar gegeri e cozinhar fumba. Faça isso, vai dar bom, vai ter uma bênção no seu lar. Ndenge nini ngai David na yekolaki bituma na longaki lion nazalaki nanga na biloko ya Sauli te ba arma Sauli te mais nabundana kole Saül zwa biloko nango nameki yango esimba te zwa yango esimbanga te. Por que eu, David, matei o leão, não tive a armadura do Saul? Agora estão a me entregar, toma Saul, isso não está dando certo. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, chacun de nous a ses capacités. cada de nós tem as suas capacidades. Dieu a mis à l'homme des capacités. Deus colocou no homem capacidades. Voilà pourquoi la Bible nous dit sur exemple, parabole, il y a talent. Il y avait un Seigneur avant d'aller de faire son voyage lointain. Havia Senhor antes de fazer a sua longa viagem. La Bible déclare après ça qu'il talent para serviteur. A Bíblia declara que ele deu talentos aos seus servos. Et na mission après ça qui bango 5, na moko 5, na moko mibale, pe na mosusu moko. Tem aqueles que receberam 5, outros 2 e o outro recebeu 1. Et Bible lobi ba travail qui yango. Diz que eles trabalharam. Talent, bien-aimé, ezali ba capacité. Talento é capacidade. Oyo Nzambe azopesa mutu. Que Deus dá na pessoa. Souvent tozo échouer na ba vie na biso. Estamos a ter derrota na nossa vida. Toza lokola moto oyo troisième serviteur ba qui talent moko. Somos como o terceiro servo que agora foi na azalaki na ba capacité à multiplier talent na ye. Ele tinha a capacidade de multiplier. Mais tant le Seigneur azongi, mas quando o Senhor écoutez la réponse de cet homme. Ouça a resposta desse homem. Seigneur, j'avais peur. Eu tive medo. Batoming bazar ma capacité. Muitos têm capacidade. Tu es capable de faire de grandes choses. Tu és capaz de fazer grandes coisas. Tu es capable de pâter le monde. Tu es capaz de. Tu es capable quand tu chantes, les gens sont guéris. Tu es capaz quando tu canta, as pessoas tu es capable à prêcher parmi des milliers de personnes. Tu es capaz de pegar no meio de milhares. Tu es capable. Yakovanda parmi les grands. É capaz de sentar no meio dos grandes. Mais à cause de Yakobanga. Mas por causa do medo. À cause de Yakobanga. Por causa do medo. Et ça la batumingi bien-aimé. Faz com que muita gente. Et ça la batumingi bien-aimé. Faz com que muita gente bien amado. Va réussir te. Não consigam vencer. David avait ses capacités. David tinha essas capacidades. David avait ses talents. David tinha esses talentos. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Dieu t'a doté de capacités. Deus te concedeu capacidade. Dieu t'a doté de capacités. Il faut mettre tes capacités en pratique. Tens que colocar essas capacidades em prática. Bien-aimé, il faut éviter de copier les autres. Tens que evitar copiar os outros. Il ne faut pas copier les autres. Não tens que copiar os outros. Copier les autres, c'est pas votre vie. Copiar os outros não é a vossa vida. En toi, il y a des capacités. Em ti há capacidade. En toi, il y a des talents. Em ti há talento. Oyo kosala yo okende liboso. Que vai fazer com que tu vás em frente. Oyo kosala yo o avancer. Que fará com que tu possas avançar. Que vai com que você possa Eu quero te dizer. Soki osaleli ba capacité nzamba atakati na yo. Se utilizar ou usar as capacidades que Deus colocou em ti. E kosala yo ozala un homme fort. Fará de ti homem forte. Ozala un homme puissant. Fará de ti homem poderoso. Tika ko imiter bato. Deixe de imitar as pessoas. Como aquele irmão faz, não quer dizer que tu tens que fazer da mesma maneira. Não. Não. Não, não. Não, não é isso. Só que ndekwana a réussir bongo, eza parce que ba talent na ba capacité na ezotinde asala bongo. Yo posa na oya yo. Se o irmão venceu daquela forma, não quer dizer que você tem que fazer aquilo. Não, você também tem a sua forma. Yamana na ninguém precisa. Isso é o que eu quero te dizer. Utilise tes capacités. Usa as suas capacidades. Ne copie pas les autres. Não copie os outros. Ne copie pas les autres. Não copie os outros. Ne fais pas comme font tout le monde. Não faça conforme faz todo mundo. Il faut avoir une particularité. Tens que ter uma particularidade. Moïse a tenu exemple. Moisés perguntou a Deus. Kuna ba déjà que non il y a un Dieu avec le Dieu d'Abraham. Aí sabem já que tem Deus que chama Deus de Abraão. Os outros ainda zonga pa bana Israel. Ele mandar voltar no filho de Israel. Baza déjà na Nzambe ya Abraham. Ele já tem Deus de Abraão. Baza na Nzambe ya Isaac e Jacob. Ele tem Deus de Isaac e Deus de Jacob. Se for os outros ainda mais. Você mandar. Na roquinha de Corona Bango, nini. O que eu vou dizer a eles? Nzambe é Moïse. Deus disse a Moisés. Vai dizer. Je suis. Eu sou. M'a envoyé. Eu sou quem me enviou. Dans la vie, il faut chercher toujours une particularité. Na vida, tens que buscar sempre
Moïse avait compris. Il faudra mener là-bas en Israël et l'eau sika. Et l'eau qu'on a dans mon athée. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham qui m'a envoyé seulement. Mais Jésus m'a envoyé. Si en Israël, ils étaient habitués d'utiliser des lances, des flèches, des casques. Mais ce jour-là, je nomme David. Il a fait la différence. La préparation. Et comme maillot, David a mis une lance. Mais ce jour-là, David a télé avec lance. Goliath. Ce n'est pas chaque jour que Dieu met au point sa adversaire avec des prières à chaîne. Et quand on a le jour Moussousou, on adore Nzambé. On adore Nzambé. Et on porte Fumwami. Et quand on a le jour Moussousou, on loue Nzambé. On loue Yé. On y est Kaka. L'enfant là il va zater. Ma porte Fumwami. Et il peut avoir d'autres jours pour chasser les démons. Nous sommes appelés dans des créativités. Somos chamados a créativité. Você vai préparation. Você vai aprender a criatividade na preparação. Ok, eu te dizer uma coisa. Il ne faut jamais copier les autres. Não tens que copiar os outros. Il ne faut jamais copier les autres. Não tens que copiar os outros. 5e point. Quinto ponto. Pour la to silisa. Para a gente terminar. Na linha de action na 5e point. Eu dizer hoje no quinto ponto. La Bible déclare. A Bíblia declara. Quand David s'approchait. Quando David se aproximou de Goliath. Do Golias. Goliath allait pour lancer défi. Golias lançava desafio. Goliath azofingava na Israël. Golias xingava os filhos de Israel. Goliath avait confiance en lui. Golias tinha confiança nele. Non seulement en lui, não somente nele, mais il avait aussi confiance en ce Dieu. Ele havia também tinha confiança no seu Deus. Goliath azalaki na confiance ya banzambe na ye. Golias tinha confiança no seu Deus. Azalaki na confiance ya banzambe na ye. Tinha confiança nos seus deuses. La Bible dit. A Bíblia diz. David s'approchait. David se aproximou de cet homme. Deste homem. Goliath. Golias. Azem sa Goliath. E disse a Golias. Na verset 49. E no verso 49. David azolo. David disse. Na Goliath eboui. Disse a Golias o seguinte. Toma na verset 46. Vamos ao verso 46. Aujourd'hui. Hoje. L'Éternel me donnera la victoire sur toi. O Senhor Deus entregará você na minha mão. Je t'abattrai. Eu vencerei. Je te couperai la tête. Cortarei a sua cabeça. Et avant ce soir. E je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude ensemble saura que ce n'est pas ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre. E todos aqui verão que não é preciso a espada nem a lança para o Deus salvar. Car ici, de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Aussitôt le Philistin s'est remis à avancer en direction de David. 48. 48. Então todos começaram a aproximar em direção a Davi. De son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant des Philistins. Davi correu rápido na direção da linha da batalha dos filisteus. 49. 49. David plongea la main dans son sac. Enfiou a mão na sua sacola. En tirant un caillou. Pegou uma pedra. Et le lança avec sa fronde. E com a funda o atirou. Et il atteignit les Philistins en plein front. E atingiu Golias na testa. La pierre pénétra dans son crâne. A pedra entrou. Et il s'écroula la face contre terre. Ele caiu de cara no chão. Goliath avançait. Golias offensait Israël. Israël. Avançou e xingava os povos. Et Israël a commis Kobanga. Israel começou a David est en Télémi. Davi quando levantou. Quando começou a Goliath. Disse a Goliath, está diante de mim com a armadura.
olati ba arme Você está está na vida mais nga nazoyebisa yo Mas eu estou a te dizer, nga nazoyepai na yo eu estou a vir diante de ti, non na balance não com mais lança, avec le nom de l'éternel mas com o nome de Daniel est au Deus. 5e point Que eu te dizer o quinto ponto. point ya suka 6e point je dirais Ah, não, o sexto ponto que estou a falar ce par les noms é on va par les noms pelo nome. si tes ennemis ont un nom Se os teus inimigos têm nome, si tes ennemis viennent te combattre avec une puissance, se teus inimigos estão a vir combater-te com poder, je vais te dire, eu quero te dizer, toi tu as un nom. tu tens nome. La Bible déclare Philippiens, A Bíblia chapitre 2, verset 9. declara no livro de Pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et par lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Por isso Deus o exaltou e o deu nome que está acima de todos os nomes. Le nom que je parle, c'est le nom de Jésus. O nome que eu falo o nome de Bien-aimé, tu Jesus. peux avoir tout. Você pode ter tudo, meu amado. Tu peux être loin. Pode ser ungido. Tu peux avoir un mentor. Pode ter mentor. Tu peux te préparer. Pode até se preparar. Tu peux donner les dos à ceux qui ne croient pas en toi. Pode dar as costas àqueles que não têm em ti. Bien sûr, tu peux aussi avoir des talents à ne pas copier les autres. Pode ter talento e não copiar os outros. Mais si tu négliges le nom de Jésus, Mas se negligenciar o nome de Jesus, tu n'as rien là-bas. tu és nada. Car le seul nom Porque o único nome capable de t'aider capaz de te ajudar avec le principe que je t'ai donné, com princípios que na qual te falei, de vaincre les géants de votre vie. de vencer o gigante da vossa Bien, vida. les géants de votre vie, O gigante da vossa vida avec Jésus-Christ. com Jesus Cristo. Cai então. Car c'est lui qui a vaincu l'ennemi. Porque aquele que venceu o C'est inimigo, lui qui a vaincu le Goliath de ce monde. aquele que venceu o Golias desse À la croix, mundo, Jésus a vaincu ça. na cruz Jesus venceu Jésus a Satanás. vaincu ça. Jesus venceu Satanás. Alors, Satan a Jesus venceu Satanás na Voilà, je cruz. déclare, Por isso agora eu avec les declaro principes, com os en princípios ajoutant le nom de Jésus, e vous ajudando allez o nome de vainqueur, Jesus. liboso, abagiré, abina. Tu seja vencedor dentro do Car gigante da sua derrière vida. tout géant, Por detrás de todo gigante, derrière tout Goliath, por detrás de todo Golias, il y a une bénédiction. há uma bênção. Et David, E Davi il a reçu. recebeu. A Yébaki, Ah, ele soube ceux qui a gagné Goliath, que se ele vencesse on peut ça Golias, y est richesse. dariam a ele riqueza. Deuxième chose, Segunda coisa, après la mort de Goliath, depois da morte de Golias, la main peut ça y est moins à roi. iam lhe dar a filha do rei. Troisième des choses, A terceira coisa, ceux qui Goliath a confié. Golias Famille caiu, naye morreu. ekotikala lisusu jamais kofuta impôt. A sua família nunca mais pagará imposto. Famille ya David elongwaki passez-moi l'expression na esclavagisme ya impôt ya impôt. A família do Davi saiu da escravatura do imposto. Nalingi nayebisa tu peux être David pour ta famille. Tu pode ser o Davi da sua família. okoki kokolisa Goliath ya mina ye. Pode derrubar Golias da sua vida. okoki kokosa Goliath ya famille na ye. Pode derrubar Golias da sua família. Mpe kozilisa famille na ye. E pode fazer sucesso essa família e ouvir essa família. Vou concluir dizendo: a Bíblia declara: o meu destino é Nous sommes libres de personnes. Salmos 31, verso 6. Meu destino c'est tout. Meu destino encontra-se nas suas mãos. Délivre-moi Liberta de la main de mes ennemis. da mão de meus inimigos. Car ils s'acharnent contre moi. Obazolia okele contre moi. Eles estão a vir contra mim. Bien-aimé, na kati na ntango mpona bato kasi na bonzambe na yo eternité ozalaka na ebandeli mpe suka te yo nde le créateur incréé nakondima liloba ekoma mokomosi esalema te mariage wasembi atikala moseka mikanga balobi mwasi apesaka bomwasi zabakabolaka nkemo na moto te Se o gigante da sua negadeira da sua vida deixa que caia pelo monte. Deixa o gigante da sua vida anos e anos. Eu tenho esse ensinamento da palavra de Deus. Que possam cair no nome de Jesus.
Deus do céu, Deus da Bíblia, Deus, o Deus da Santa Fala, Deus de Itaús, Deus do Alfabeto, Deus que eu sigo, Deus dos apóstolos, dos profetas, força de liberdade, novo poder. Choses qui n'ont jamais existé. Nanasa lokola yo Yesu. Yo kufa pe osekwa ozala bomoi. Ozala kina kosa ya fizete ngomba talikolo. Okozala pe na kosa na ngote na tango kozonga. Oza Zambe.